O trem segue a todo vapor, cortando a paisagem, enquanto Mateu caminha decidido até a sociedade. Chegando ao local, ele tira o terno demonstrando cansaço e tensão. Ao mesmo tempo, Francesco comenta que está seriamente pensando em mudar da casa onde vive com Paola e a filha. Marco Antônio questiona o motivo dessa decisão e Francesco explica que não está mais dando para viver ali, ressaltando que não consegue receber os clientes mais importantes nem realizar reuniões com sócios da casa bancária de forma adequada. Marco Antônio então lembra do casarão que havia mandado construir para viver com Juliana e diz que o imóvel está à disposição de Francesco, afinal foi construído com o dinheiro dele. Francesco afirma que vai pensar melhor sobre isso antes de tomar qualquer decisão. Enquanto isso, Janete comenta que foi uma loucura que Josué fez na noite anterior. Josué responde que não conseguiu resistir. Janete lembra que o filho estava em casa e que Josué poderia tê-lo acordado. Mas Josué rebate dizendo que quem ama não pensa nas consequências. Josué pergunta se Janete vai precisar dos serviços dele naquele momento. Porém, ao perceber a presença de Luísa, Janete acaba dispensando Josué temporariamente. Luísa fica pensativa, observando e refletindo sobre o fato de a Madame Janete aparentemente não ter dormido naquela noite. Durante a viagem, Augusto troca olhares discretos com Matilde, criando um clima silencioso entre os dois. Em outro momento, Amadeu questiona Mateu sobre o fato de ele ter querido brigar na noite anterior, depois de tudo que havia acontecido entre eles. Mateu admite que estava de cabeça quente. Amadeu diz ter percebido isso e, por esse motivo, resolveu deixar passar. Mateu afirma que deseja acertar as contas e encerrar de vez essa história. Amadeu então diz que tem uma proposta a fazer, sugerindo que um compre a parte do outro, ou Mateu vende a sua parte para que Amadeu fique sozinho com a construtora. Mateu questiona o que Amadeu faria da vida caso comprasse a parte dele. Amadeu responde que pretende fundar outra construtora, tendo a própria esposa como sócia. Mateu alega não ter dinheiro suficiente para tocar novos negócios. Amadeu diz que sabe disso e propõe comprar a sociedade de Mateu pelo mesmo preço. Mais tarde, Matilde sobe em um coche com Augusto em direção à fazenda e após a viagem ambos chegam ao destino. Florinda recebe Augusto e Matilde surpresa e questiona se Matilde já havia voltado. Augusto explica que ela veio apenas de visita. Matilde afirma que veio para ver os pais. Augusto comenta que a pobre da Matilde estava com muita saudade da família. Florinda pergunta se Augusto viajou sozinho com Matilde no trem, mas ele responde que o trem estava lotado. Após perguntar pela esposa e pela filha, Florinda informa que Maria Lina está dormindo. Augusto disse que quer ver a princesa e se retira. Em outro cenário, Mariana brinca com Francesquinho em um lugar bonito de frente para um rio. Depois do passeio, ela retorna à mansão de Gomecindo para trabalhar. Mariana comenta que viu seu menino. Maria pergunta como ele está e Mariana responde que está lindo, dizendo que ele correu desesperado para abraçá-la quando a viu chegar. Mariana afirma que ele a chama de mãe e Maria responde que é exatamente isso que ela é. Mariana comenta sobre o banho de fortuna que o avô adotivo proporcionou a Francesquinho. Diz que agora é mãe dele e que por ele viverá o resto de seus dias. Maria pergunta se isso tudo que Maria ganha ela coloca no orfanato e Mariana confirma que quase tudo. Maria comenta que às vezes pensa em permitir que Mariana leve a criança para a mansão, mas Mariana diz que não aceitaria, pois Francesquinho viveria trancado em um quarto como acontecia na mansão dos Malianos. Mariana ainda revela que mudou o nome de Francesquinho. Enquanto isso, Angélica caminha, retornando de um longo dia de trabalho, e Augusto a observa de longe. Angélica corre e abraça o marido, perguntando como estão seus pais, e Augusto responde que estão ótimos. Ele comenta em tom de brincadeira que Gomecindo já está precisando usar babador. Angélica pergunta sobre Rosana, e Augusto diz que ela está seguindo os conselhos de Angélica, afirmando que Angélica deveria ser política. Mas Angélica responde que não consegue nem sequer voltar. Augusto comenta que está estudando uma forma de inserir o voto feminino. Fala também sobre o preço do café e conta que Maria pediu para ele trazer Matilde devido à saudade da família. Angélica questiona, mas Augusto admite que caiu na besteira de levar Matilde para almoçar no restaurante do trem e que a essa altura ela deve estar contando isso para todos os italianos. Ele diz que se arrependeu e comenta de forma preconceituosa que as italianas são ignorantes. Angélica apenas observa. Todos seguem para mais um dia de trabalho nos cafezais. Matilde faz uma oração na capela da colônia enquanto outros conversam. Florinda conversa com Matilde e pergunta o que ela faz na mansão. Matilde responde que realiza afazeres. Florinda pergunta se ela arranjou um namorado. Matilde nega, dizendo que só sai para fazer compras. Florinda questiona sobre Augusto e Matilde responde que ele é marido de Angélica. Florinda diz que Augusto não presta. Matilde afirma que ele foi gentil e a levou para almoçar no restaurante do trem.
Florinda alerta que se a esposa dele souber disso, Matilde não volta para São Paulo nem com Augusto, nem sozinha. Matilde se retira dizendo que trouxe uma quantia para os pais. Florinda comenta que, se quiser, ela põe fogo na casa, referindo-se a contar tudo. Juliana coloca o filho no berço e diz que não quer conversar com Mateu porque está cansada. Mateu responde que ela está sempre cansada. Juliana afirma que trabalha muito. Mateu diz que acertou suas contas com Amadeu. Juliana diz que não quer conversar e que se ele se acertou com Amadeu, ela apenas dá parabéns e pede que ela saia do quarto. Mas Mateu afirma que com a quantia de Amadeu e Gomecindo, eles mudaram de vida e que não quer mais que Juliana trabalhe na fábrica. Além disso, pede que ela volte a viver para ele, dizendo que não consegue viver sem ela. Juliana nega, afirmando que eles não podem mais viver juntos e diz que não quer discutir. Mateu afirma que naquela noite vai dormir no quarto. Marco Antônio afirma que o pai não pode continuar vivendo naquela casa. Janete diz que foi ele quem quis ir. Janete pergunta se Francesco não está aguentando a sogra ignorante. Marco Antônio nega e pede para Janete esquecer tudo o que ele disse. Janete fica pensativa sobre a possibilidade de deixar a casa com Paola e Francesco. Luísa entra no quarto de Josué e não o encontra, questionando-se onde ele está. Marco Antônio se deita e começa a ler. Suspira e relembra o casamento com Juliana, afirmando para si mesmo que tudo deu errado na vida dele e dela. Janete, ainda pensativa, se arruma dizendo que vai cuidar da própria vida porque está viva. Josué aparece por trás afirmando que Janete está muito viva. Os dois se beijam. Mateu relembra o beijo que deu em Juliana no navio durante a vinda para o Brasil e outros momentos da viagem. Fica pensativo e se recorda da voz de Juliana dizendo que não dá mais para viverem juntos, por não haver confiança entre eles. Juliana sente uma profunda pena de Mateu depois que ele perde a sociedade com Amadeu, enxergando nele não apenas o marido em dificuldades, mas um homem batido pelas circunstâncias, enquanto Amadeu afirma a Hortência que não houve briga alguma, dizendo que tudo foi resolvido de forma tranquila e que ele acertou todas as pendências com Mateu, ressaltando que Mateu aceitou o acordo. Hortência ainda questiona se ele aceitou mesmo, mas Amadeu garante que sim. Por sua vez, Hortência diz estar muito preocupada com Juliana, porém Amadeu responde de forma fria que Juliana só está pensando no marido milionário que ela tem, comentando inclusive que eles estão dormindo separados. Hortência rebate afirmando que isso acontece porque eles estão brigados e que Juliana está claramente magoada, mas Amadeu insiste dizendo que esse amor entre Juliana e Mateu acabou de vez. Hortência então comenta sobre a possível separação entre os dois e questiona quem ficaria com Juanito. Amadeu pede para Hortência parar de pensar nisso e se concentrar no filho que eles esperam, enquanto Hortência afirma com veemência que não quer perder Juanito de maneira alguma. Amadeu garante que mesmo que Mateu e Juliana se separem, Hortência não perderá Juanito. Nesse momento, Dolores percebe que Juanito está com uma febre diferente e preocupante. Se levanta da cama assustada e vai imediatamente até o quarto de Juliana, dizendo que a febre do menino não é normal e que está muito assustada com a situação. Em outro ambiente, Janete diz que gostaria de falecer ali mesmo, demonstrando cansaço e entrega emocional. Josué responde dizendo que Janete é uma grande mulher e a chama de madame, mas Janete pede que ele não a chame assim. Josué então a chama de querida e Janete diz que prefere desse jeito. Josué comenta que não quer mais subir pela escada do lado de fora, nem que Janete chegue ao quarto dele com medo. Janete pergunta o que eles vão fazer então e Josué responde claramente que quer Janete para ele, deixando suas intenções explícitas. Em seguida, Josué e Janete fazem amor. Enquanto isso, Mateu dorme sem imaginar o que está prestes a acontecer. Juliana entra em desespero ao perceber a gravidade da febre de Juanito e acaba saindo às pressas pela rua com Dolores ainda durante a noite. O dia amanhece e Florinda caminha pela colônia observando o movimento. Todos os italianos seguem para mais um dia de trabalho pesado. Florinda serve a Angélica e Angélica reconhece que Florinda tem sido de grande ajuda. Florinda então diz que ela nunca vai viajar para São Paulo nem almoçar em restaurante algum com o Dr. Augusto. Angélica estranha e questiona do que Florinda está falando. Augusto tenta se explicar dizendo que é apenas a história que contou na noite anterior. Florinda afirma que tem educação, sabe se comportar e ainda cozinha melhor que Matilde. Augusto responde que quem decide isso é a Angélica. Marina coloca algo sobre a mesa e comenta que foi Maria do Socorro quem coou o café. Maria diz que fez isso a vida inteira. Gomecindo afirma que nunca tomou um café tão bom. Maria fica impressionada e Gomecindo comenta que às vezes um homem demora a descobrir a mulher que tem dentro de casa. Rosana diz que precisa sair porque Juvenal está esperando por ela. Afirma que vai tentar se encontrar com o marido e Maria pede a Gomecindo que permita isso. Gomecindo consente e permite que Rosana se encontre com Mateu. Mateu acorda, lava o rosto e fecha cuidadosamente os botões da roupa.
Hortência demonstra preocupação ao saber que Dolores saiu de madrugada com Juliana levando o filho. Mateus afirma que Juanito é filho dele. Hortência diz que sabe, mas quer entender o que está acontecendo. Juliana chega com Dolores e Mateus pergunta imediatamente o que houve, mas Dolores permanece em silêncio, assim como Juliana. Mateus então pergunta onde está o filho e Juliana responde que ele ficou no hospital. Hortência, nervosa, exige saber o que aconteceu e Dolores revela que Juanito teve difteria e precisou ficar internado. Juliana sai rapidamente do cômodo tomada pela aflição. Hortência diz que vai ao hospital ver o menino, mas Dolores explica que a única coisa que podem fazer agora é rezar. Hortência fica preocupada e abalada. Toninho abraça Dolores tentando consolá-la. Mateus passa a mão na cabeça de Juliana, enquanto ela chora desesperada por causa de Juanito. Juliana, entre lágrimas, diz que está muito assustada com a situação. Mateus tenta confortá-la, dizendo que Deus é grande e que nada de ruim vai acontecer com o filho deles. Pede que ela não se culpe e não fique nessa aflição. Juliana confessa que tem medo e que não quer perder o filho. Mateus garante que isso não vai acontecer e pede para que ela não o faça chorar também, beijando a testa de Juliana com carinho. Paula fica pensativa ao perceber que Juliana não foi trabalhar naquele dia e observa atentamente a filha, dizendo a si mesma que Juliana precisava encontrar um jeito de morar mais perto da fábrica. Amadeu conversa com Toninho e Toninho afirma que difteria é uma doença muito contagiosa. Amadeu pergunta se Juanito vai escapar e Toninho responde que espera que sim. Dolores comenta que não há nada que possam fazer além de rezar. Hortência diz lamentar profundamente. Dolores relata que havia muitas crianças no hospital e que Juanito está nas mãos de Deus. Hortência começa a chorar e confessa que estava conversando com Amadeu sobre a possibilidade de tomar Juanito de volta para ela, aproveitando as brigas de Juliana e Mateus, mas agora sente que tudo isso parece um castigo. Dolores diz que vai dormir um pouco porque está muito cansada. Hortência pede para a mãe descansar e Dolores se retira, dizendo que vai tentar. Hortência então decide ir ao hospital porque quer saber notícias do filho. Rosana desce do coche com a ajuda de Juvenal e segue até a sociedade. Amadeu pergunta o que ela deseja e ao dizer que quer ver Mateus, Rosana descobre que ele não é mais sócio de Amadeu. Amadeu revela que o filho de Mateus está internado com difteria. Toninho pergunta se ela quer deixar algum recado, mas Rosana nega e sai muito preocupada. Rosana pega o coche e vai embora. Ao chegar em casa, conta sobre a doença do filho de Mateus. Maria fica em choque, dizendo que só de ouvir o nome da doença já treme de medo. Comecinho pergunta onde está o menino e Rosana responde que ele está internado no hospital. Rosana diz sentir muita pena de Mateus e também de Juliana. Afirma que vai ver o filho e Maria diz que vai ver o dela também. Todos seguem trabalhando nos cafezais como de costume. Angélica comenta que ficou sabendo que Matilde almoçou no trem com o deputado. Matilde fica constrangida. Florinda diz que não contou nada, mas Angélica afirma que já sabia. Matilde explica que Augusto a levou para almoçar porque ela estava com fome. Angélica pergunta se Augusto foi gentil com ela e Matilde confirma. Angélica pergunta sobre o que conversaram e Matilde responde que nada. Angélica comenta sobre Matilde usar saias e questiona diretamente se ela está gostando de trabalhar na casa dos pais. Matilde diz que está muito contente. Angélica então revela que Florinda está querendo trabalhar no lugar de Matilde. Quando Augusto chega, Angélica o beija. Augusto comenta que ainda não vai falar sobre o voto das mulheres e seu discurso como deputado. Angélica pergunta então sobre o que será, mas Augusto pede para conversarem depois porque está com muita fome e pensou que o almoço já estivesse pronto. Marco Antônio pega um coche para sair. Mateus faz uma oração pelo filho internado e permanece extremamente pensativo e preocupado com a situação de Juanito.